Os estúdios móveis da Crazy Rock do Só Brazuca se deslocaram até o bairro das Perdizes, na capital de São Paulo, para entrevistar um rapaz de 62 anos de idade, 50 dos quais dedicados ao rock and roll, e uma lenda, Joaquim Carlos Rendeiro Kel, Joaquim Kel ou simplesmente Kim Kel. Mestre, uma honra para a gente contar com a sua presença, você ter se proposto, se disposto a passar esse tempo aqui com a gente. E é uma honra. Para a gente, do Só Brazuca, da Crazy Rock, ter você aqui com a gente é algo indescritível, Kinkel. Bem-vindo ao Só Brazuca. Obrigado, Julião, pelo carinho. É um prazer estar finalmente aqui ao vivo com você no Só Brazuca. Seja bem-vindo aqui ao meu porãozinho, ao meu estúdio. E isso aí, vamos conversar, cara. Boa tarde a todo mundo aí. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, boa noite, como se diz hoje em dia, né? A gente nunca sabe em que horário a criatura vai estar assistindo, né, mestre? Então, ó, primeira coisa, assim, nesse meio século de rock and roll, como foram seus primeiros contatos com esse tal de rock and roll, Kim? Olha, Julio, eu sou de uma geração que eu acho que é privilegiada nesse lance da música, né? Eu sou de 58, então eu já tinha 6 ou 7 anos, rolava Jovem Guarda, festivais da Record. Em casa a gente ouvia muita música clássica. Eu não tinha nenhum músico na família, assim, mas o pessoal curtia muita música, tinha uma sala de música, né? Alguns LPs, né? Que com o tempo eu fui aprendendo a manusear e começou aí essa relação, essa intimidade com a música começou aí também no piano da sala um pouquinho. E o rock and roll pintou ali 67, 68, como eu disse para você, tinham Mutantes no festival, já tinham, enfim, Sgt. Peppers, o The Shakers, que era uma banda chilena, se não me engano, né? Tinha um Sim. LP também lá e tinha o Creedence. Então, começou ali, né, Julião? Aí não parou mais, né? Então, na realidade, a sua família trabalhava e você foi o primeiro músico. Exatamente. Se eu seguisse a tradição da família, eu estaria trabalhando. Entendi. Ainda nos anos 60, talvez, Pecado Mortal foi sua primeira banda, é isso? Isso, o Pecado Mortal foi a banda do colégio, né? Ali no pátio, no Colégio Rio Branco, aqui na Avenida Higienópolis, em São Paulo, lá por 74, 75. Aí, a essa altura, a gente já era uns roqueiros de larga experiência, já tinha o Sabá, o Led Zeppelin, então a gente já estava naquela primeira guitarra, tal, já tinha evoluído do violãozinho de nylon pro e o meu grande amigo de recreio era o Cássio Poleto, que nem era da minha turma, eu era da turma mais. Eu fui para humanas, né? E o Cássio era um cara do clube das ciências exatas, mas era um puta de um guitarrista maravilhoso, e a gente trocava ideias sobre rock and roll. Ele falou: não, bicho, eu componho. Então, aos poucos, a gente montou esse quarteto que era o Pecado Mortal. A gente ensaiava ali do lado da Sears, que seria aqui na Pompeia, onde hoje em dia é o West Plaza, né? No porão da casa do Cássio. E era um som super progressivo, super pesado. Eu fazia base com a minha Giannini, com um Big Muff, e o Cássio tinha uma guitarra feita por ele mesmo e tirava um puta som. Então, esse foi a primeira super banda que eu tive
pré-profissional mesmo, eu diria, porque o Cássio era muito bom já naquela época, né? Quem eram os outros dois, Kim? Os Vieram outros para o dois, mundo da música depois ou não? sim, eram dois irmãos, o Luiz Alberto e o Carlinhos, Garcia Marcelo. O Carlinhos era o baterista e o Luiz Marcelo era o baixista. E o Luiz Marcelo depois tocou na banda Degradê, na banda Zero, nos anos 80, e ainda hoje ele mexe com instrumentos, tem uma luthieria. E o Carlinhos foi mais para a área de áudio, assim, de operação de som e tal. Ele trabalhou muitos anos na cultura. Uhum. Só que de vez em quando eu encontro aqui pelo bairro, né? Então, o Pecado Mortal tem umas fitas do Pecado Mortal aí. Agora, precisa convencer o Cássio a abrir o cofre, né? E já era música autoral? É totalmente autoral. Não tinha muito esse negócio de cover na nossa geração, viu, Julião? Quem começou ouvindo Sabá e tal, Led Zeppelin no começo, como eu falei, Stones, Free, né? Ela adorava o Free, até hoje eu gosto muito do Free. A gente ia para o ensaio, bom, o que nós vamos tocar? E vamos fazer assim, assim e tal. Dificilmente a gente fala, vamos tocar agora uma música do Queen. Tinha uma outra galera que fazia isso, né? Se desde o início você sempre se preocupou com a questão de composição e tal, atualmente, bandas cover aí têm tido mais espaço, né, eu acho, do que bandas autorais. Você acha que a época era mais fácil fazer música própria? O que mudou de lá para cá, Kim? É difícil dizer. Não mudou uma coisa só. Vai evoluindo numa espiral, né? Tem uma época que tem mais cover, tem uma época que tem mais autoral, como a gente pôde sentir, né? O autoral está sempre presente, cara. Eu sempre acreditei, Sim. como eu cresci Mutantes, Made in Brasil e tal, e bem de perto, nunca passou pela minha cabeça fazer um trabalho autoral em inglês, assim, a não ser que fosse uma coisa, uma faixa em especial ou outra. A inspiração sempre foi fazer uma música em português, assim. Eu acho que eu nunca achei que eu fosse morar fora do Brasil, realmente. Uhum. E realmente não tenho vontade de morar fora. Às vezes que eu fui viajar, eu realmente ficava louco para voltar para casa, para o Legal. meu país. Então, acho que é natural, né, usar o idioma português, porque o que eu acho é o seguinte: o cara que é muito especialista em rock and roll, Julião, ele ouve banda gringa. E a gente, quando vai no rincão do Brasil, isso eu aprendi tocando com o sertanejo, você vê que aquela energia do rock and roll tá lá, cara. Se você vier com o seu rock and roll em português e a pessoa entender o que está rolando, o brasileiro não tem preconceito, cara. Legal. E aí, por volta de 76, você e o Ricardo Índio resolveram fazer algo mais sério e assim nasceu o Livro de Vidro ou tem coisa no meio disso? Não, eu mudei de escola, né? Fiz um outro grupo de amigos, conheci o Ricardo Índio numa jam session, num encontro, numa festa, e aí a gente começou a conversar e vamos tocar, fazer um som junto. E a princípio era guitarra e batera no apartamento lá do Índio na Avenida São Luís, num prédio daqueles antigos que tem, que é um prédio pé direito alto, assim, a gente montava na sala e mandava ver. E a gente era conhecido no prédio, o pessoal curtia, né? Aí aos poucos E, foi. Tanto que você veja, o primeiro baixista do Lírio de Vidro era o Luiz Marcelo do Pecado Mortal. tá. Exatamente. Todo mundo junto ali mesmo. Isso, aí eu trouxe o Marcelo, ele falou, não, vamos tocar com o índio e tal. Então, a metade daquele material, a maior parte daquele material do álbum do Lírio de Vidro é o Luiz Marcelo, que era do Pecado Mortal no contrabaixo.
Entendi. E esse Colégio Rio Branco, ele rendeu, né, cara? Eu já entrevistei um monte de gente, todo mundo estudou no Rio Branco. Pois é um colégio de, vamos dizer assim, de classe média alta, né? É um colégio tradicional, pá, bacana. Aham. Eu tenho boas lembranças. Era bastante rígido, mas era um colégio, tinha de tudo, né? Tinha muito amigo, tinha judeu, árabe, japonês, negro, tinha tudo. Tudo que eu acho que era a elite, né? Vamos dizer assim. Aham. E o teatro do Colégio Rio Branco, que era no último andar, no quinto andar, ele era do circuito das bandas. Os Mutantes tocaram no teatro do Colégio Rio Branco, a Rita Lee Tutti Frutti. Só o Made in Brasil é que o centro acadêmico nunca conseguimos levar o Made in Brasil lá, né? Quando chegava o Made, aí não, era muito escândalo, Cornélio e tal. Imagina, Sensacional. 75, 76. E Então, uma das. O Rio Branco era do circuito, né? Entendi. Tem uma história que eu adoro, Kim, e que adoraria ouvir você contando. A garagem da Dona Margarida. Onde é que entra nessa história? Bom, o pessoal lá do prédio do Índio, né? Falou, é legal, pô, bacana, vocês tocam mó som aí, mas acho bom vocês arrumarem um lugar para ensaiar aí, né? Senão não vai. Aí entrou a minha avó, né? A minha avó paterna, super legal. E eu fui criado na casa da minha avó paterna, no Ibirapuera, uma casa grande e tal, e tinha uma edícula, uma segunda casa, né? No terreno, em cima da lavanderia, aquela quartinho, quarto, banheiro, duas salas, né? E a gente transferiu a atividade para lá, né? Atapetamos lá, pusemos uma cobertura na parede e a gente criou o lírio de vidro lá aí nessa sala, né? De 76 até 79, a gente frequentava diariamente lá a sala, ligava o gravador de rolo do índio que a gente levou para lá e ficava tocando e gravando o que acontecia no ambiente. Tudo aquilo foi gravado nesse gravador de rolo. Dois canais. Dois canais. O microfone de um lado, outro do outro, pegando o ambiente, em fita, velocidade 7,5. E se você achar o som da sala, fica bem legal. E é fato ou é lenda que vocês emprestaram o quase estúdio de Dona Margarida para a Patrulha do Espaço também? Pois então, Júlia, isso aí já são mais histórias e algumas complicações, porque o Lírio de Vidro era uma conjunção cósmica, assim, e quando a gente estava tocando, tremia realmente a terra, né? As pessoas ficavam na porta da casa, a gente ia tocar, chegava, estava cheio, pá, então foi assim uma coisa poderosa, né? Eu acho que a gente acertou ali naquele momento, na juventude, né? As energias estão todas. Eu acho que naquele momento o Lírio de Vidro explodiu e até um pouco na cara da gente, né? Num determinado momento eu ia na casa da minha avó, eu chegava lá para ensaiar, já tinha 20, 30 pessoas em volta na casa, no quintal da casa. Chegou num ponto que criou um problema familiar e tal. Tinha 50, 60 pessoas e as pessoas iam, os malucos chamavam um, o maluco chamava o outro, papai, pá. E então a gente nessa época também ia, muitos músicos iam lá, não era só a galera que ia
o André Cristóvão, o pessoal que depois formou o Paulo Ziner, o pessoal que fez o Golpe de Estado, o Júnior, era um amigo da época, que eu conheci na época, o Júnior da Patrulha, estava sempre lá. O Oswaldo também, que o Oswaldo eu conhecia da Rua Augusta, da loja e da banda, começou a frequentar lá, então começou a rolar aquele, não, vamos tocar aqui e tal, pá. A gente abriu o show da Patrulha, eles ensaiavam lá no estúdio, faziam uma canja no meio, eles davam uma ensaiadinha lá também. Então, nessa época, esse estúdio no quintal da casa da minha avó ficou foi um polo. Era ponto de referência para todo mundo, então. Naquele momento ali, 78, 79, foi rápido, né? E, produzimos lá. Eu lembro de a Patrulha ensaiou o primeiro álbum lá, com o Coquinho, Dudu. Era legal, cara. Era produção constante, né? É que realmente tinha gangue de moto, né? A galera, o nosso segundo baixista, que era o Netão, era motociclista, né? Então, quando ele aparecia para ensaiar, 2, 3, uma hora depois, meia hora depois, já tinha 12, 15, 20 motos paradas na frente da casa e tal, e a galera tomando cerveja e tal. Meu, virou uma loucura na rua ali. É um negócio que realmente foi. Aí a família ficou, nossa, bicho, isso aqui tá saindo do controle totalmente e tal. Foi uma explosão de energia, né, dessa da juventude, né? Então, um lance muito louco. Legal. Ó, e já que eu comentei tanto, a gente falou tanto, eu queria fechar esse primeiro bloco tocando as minhas 4 preferidas da Lírio de Vidro. Tudo bem para você? Tá ótimo. Que são Lírio de Muito Vidro, obrigado. Lírio de Vidro, Mar Metálico, que depois, inclusive, a Patrulha também gravou, não é? Vampiro Isso. e Rock and Roll Lily. Então a gente pode fechar esse primeiro bloco com as 4 da Lírio de Vidro e a gente já volta para continuar essa conversa sensacional com Kim Kel. Rola o som!